E nós começamos o Liberdade de Opinião, inaugurando mais uma semana direto do Rio de Janeiro. Vamos encontrar e conversar com o jornalista Sidney Rezende. Fala, Sidney, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Colombo, senhoras e senhores, bom dia também. Pronto. Vamos em frente, então, com os nossos assuntos desta segunda-feira. Sidney, a delegada Roberta Bertoldo, que é responsável pelas investigações da morte de João Alberto Silveira Freitas, que foi espancado, asfixiado e assassinado por seguranças no supermercado Carrefour de Porto Alegre, disse à CNN que nada justifica tamanha violência e brutalidade. E que a questão de racismo será rigorosamente investigada até o fim da apuração da polícia. A delegada também citou o racismo estrutural, tema muito discutido neste caso. Vamos ouvir o que ela nos falou. Eu destaco ainda sobre esse aspecto do racismo estrutural, que muito embora seja uma prática implícita dentro da sociedade, não existe um tipo penal específico para que esta situação seja punida. Nós precisaríamos ter uma alteração legislativa para que isso pudesse sim ser averiguado nessa situação. A defesa do policial militar Giovanni Gaspar da Silva, que é um dos seguranças presos pelo assassinato de João Alberto, nega que tenha tido a intenção de matar, ainda mais por motivação racista, e levanta a hipótese de que a vítima pode ter morrido em decorrência de um ataque cardíaco, embora o laudo preliminar do IML fale em asfixia. Sidney, na sua opinião, houve racismo no caso do assassinato, do espancamento seguido de asfixia e morte no estacionamento do Carrefour lá em Porto Alegre? Colombo, esse caso é muito delicado, ele é complexo e toda afirmação precisa estar baseada e lastreada em fatos reais, porque ele mexe com o aspecto de ordem emocional e mais do que justificável. Eu tenho uma explicação para a raiz disso tudo. O Atlas da Violência, por exemplo, já não é novo o que estou dizendo, é repetido, mas vale como reflexão aqui para o nosso encontro, diz que a soma de pretos e pardos com a classificação do IBGE representam 75,7% das vítimas de homicídios no Brasil. Ora, se você tem 75,7% de negros que morrem, são vítimas da violência mais do que brancos, é evidente que há um gravíssimo problema no Brasil que tem a ver com esse aspecto de ordem racial. Então, para começar, o país já vive dentro dessa moldura. Por que eu digo que o assunto é delicado? A delegada que nós ouvimos ela falar, a delegada Roberta Bertoldo, a primeira entrevista dela foi desastrosa, porque sequer a investigação tinha prosseguido, não há nem conclusão da investigação até agora, porque estão sendo analisadas todas as provas até o momento, vídeos inclusive com várias postagens feitos por várias pessoas. Isso está em andamento, a investigação em andamento. Mas a primeira entrevista da delegada, ela descartou o racismo. Ela não poderia sequer ter feito isso se a investigação estava em andamento. Então, repare, eu ainda não afirmei ser racismo ou não como opinião pessoal. Estou apenas dizendo que um delegado não pode, no início de uma investigação, já categoricamente descartar esta ou aquela linha de investigação. Para começar, isso está errado. Então, foi feita uma certa imagem do governador do Rio Grande do Sul, que quer apurar, quer investigar, que vai determinar, dando importância ao caso, o governador Eduardo Leite. A primeira entrevista dele, eu fiz referência aqui também num outro comentário, ele estava ao lado do secretário da Polícia Militar, que lá é a Brigada Militar, e da delegada da Polícia Civil. Foi aquela imagem institucional correta, mas a delegada permaneceu, a delegada Bertoldo, quer dizer, eles sequer fizeram nenhuma modificação e nenhum acompanhamento mais forte e mais preciso para dar credibilidade à investigação. Ela continuou e depois deu essa entrevista que você está vendo aí, já dizendo para investigar, olha, é o tipo do caso que se a imprensa sai de cima, o desfecho é completamente outro. O que vem agora? Vem o advogado dizer, não, mas morreu porque foi parada cardíaca, foi... Ora, eu não consegui contar quantos socos o rapaz deu na vítima. Eu não consegui contar. Se você botar a imagem aí, o momento no decorrer do dia, eu peço ao nosso telespectador que analise e comece a contar se ele conseguir. Em câmera lenta, talvez. Ninguém resiste àquela saraivada covarde de duas pessoas contra uma. Ah, mas o rapaz está fora da corrida, mas o rapaz deu um soco, mas o rapaz isso, o rapaz aquilo. Todo e qualquer elemento tem que estar nos autos, tem que estar na investigação, para quando for a ação para a justiça, ela ser isenta. E aí
aí vem a pergunta, houve racismo? Ora, um país onde nós temos, e há uma confusão em relação a isso, temos um racismo velado todo o tempo. Há uma diferença do racismo segregado, que é o que tem nos Estados Unidos, e existia mais fortemente ainda no decorrer dos últimos 40 anos, que fazia com que o bebedouro fosse só do negro, para que o negro sentasse no banco de trás, para que tivesse um elevador só para o negro. Então isso é segregação. Esse racismo no Brasil, ele é menos intenso do que o outro tipo de racismo, que é esse que a gente finge que não é. O próprio presidente da República, numa das suas falas, ele fez referência a uma moça negra, dizendo, tá tostadinha, hein? Esse é o tipo da atitude que, para ele, pode não ter parecido nada de mal, foi uma brincadeira, um bom humor, uma relação, que a gente às vezes faz assim. Uma vez um negro me disse que, eu perguntei até ele se ele se incomodava com a forma como ele era tratado. Ele disse, olha, pode me chamar de neguinho, negão e tal, se eu der intimidade, se eu permitir outra pessoa que o faça dessa forma, nenhum problema. Mas alguém no meio da rua que faça uma referência desta forma para mim, eu interpreto isso como ofensa. Então, é preciso que a Polícia do Rio Grande do Sul não descarte. Não faça uma pantomima que vai investigar e não o faça. Tem que fazer. Isso é importante para a credibilidade de todo o país e a gente ter respeito pelas autoridades da investigação até a justiça final. Sidney, a legislação brasileira falha ao tipificar o crime de racismo? A rigor, a legislação brasileira ela é uma legislação muito completa em muitas áreas do meio ambiente, inclusive em outras tantas. Inclusive é criminal, embora o Código Civil ele precise, evidentemente, também de uma reforma, de uma atualização. Sempre é importante se fazer atualizações. Nós já tivemos uma época na Lei Afonso Arinos, que ela era muito conhecida também, que ela justamente sinalizava nesse sentido de se tentar um equilíbrio para que nós tenhamos todos os brasileiros respondendo de uma mesma forma. É aquela história da justiça ser para todos. É uma frase feita, mas é uma frase que, se existisse na prática, seria muito importante para a boa convivência civilizatória. Eu sempre acho que a legislação pode ser adequada, mas temos que fugir daquela velha história que nós sabemos, lei que pega e que lei não pega. Quando a lei existir, nesse sentido da importância no governo democrático, num ambiente democrático, e nós vivemos um ambiente democrático. A democracia fica sob ataque, mas nós estamos numa democracia. Quando se tem um legislativo aberto e no Congresso deputados e senadores criam leis, elas têm que ser cumpridas. E as autoridades não podem interpretar a lei ao bel prazer, dizer para você vale e para você não vale. É curioso, hoje no Brasil se tem uma certa convicção, eu não tenho pesquisa para isso, mas a gente sente no meio das ruas, que as pessoas falam assim, será que aquele rapaz, se ele fosse branco, ele seria esmurrado até a morte? Todos em geral falam, é pouco provável que isso acontecesse. Ontem mesmo saiu noticiado um caso em Votuporanga. A moça negra, estava no estacionamento aguardando o pai dela, que estava saindo para que pegasse o carro, guardasse as compras e ela fosse embora junto com o pai. Chegou um segurança e disse, o que a senhora está fazendo aí? Ele disse, não, eu estou esperando o meu pai, tá, não pode sair daqui, isso aqui não é lugar para mendigo não, por ela ser negra. E ela disse, não, mas o meu pai está chegando. E retirou a moça de lá. A justiça deu ganho de causa, ganhou R$7 mil, isso num supermercado em Votuporanga, porque um segurança achou que ela, só por ser negra perto de um carro, ela certamente estaria ali com uma má intenção. Isso é mais ou menos algo corrente que ocorre no Brasil. A delegada Roberta Bertoldo, que nós a vimos agora há pouquinho, afirmou também que todas as pessoas que estavam ali no local do crime serão ouvidas e podem responder por omissão. Você acha que houve omissão de socorro ali, Sidney? Essa morte poderia ter sido evitada se as pessoas que estavam ali tivessem interferido de alguma maneira? Havia clima para aquilo? Houve omissão. Mas a omissão, ela precisa ser compreendida também na circunstância. Apesar de existir uma legislação penal, uma legislação criminal, tem que se compreender a situação em que tudo acontece, né? Então, quer dizer, você quando vê um crime ser praticado, você deve se rebelar contra aquele crime. Mas é preciso que você entenda também a sua própria integridade física também, o que pode acontecer com você, com as pessoas próximas. É preciso ponderar isso. O que eu quero dizer com isso? Houve uma omissão porque as pessoas podiam interceder. Tinha uma outra moça ali que você viu, aparentemente trabalhadora do próprio supermercado, filmando, né? Ela não parou de filmar quando ela poderia ter ou se jogado, ou impedido, ou chamado pelo nome as pessoas que ela conhecia, que são os seguranças que praticaram o crime, e tentado de alguma forma, pelo menos ao gritar, ao tentar interceder. Isso ocorre em vários lugares do mundo, né? No Brasil também. A pessoa fala, para, não faça isso, parem de brigar, me ajudem, socorro. Quando a pessoa faz essa prática, ela está ajudando a evitar a prática de um crime. Quando ela simplesmente assiste, ela não
não está. Mas ali naquela situação em que não se consegue contar a velocidade em situação normal de quantos socos a vítima estava recebendo daquele rapaz, a vítima imobilizada ou semi-imobilizada, certamente as pessoas não quiseram interceder. Mas houve omissão sim, e está certa a delegada nesse caso em fazer o levantamento e a investigação. No discurso que fez ao G20, o presidente Bolsonaro, sem citar o caso de João Alberto, disse o seguinte, abre aspas, como homem e presidente enxergo todos com as mesmas cores, verde e amarelo, fecha aspas. O vice-presidente Hamilton Mourão também se manifestou. Primeiro disse que o racismo não existe no Brasil. Depois, em conversa com o nosso analista Igor Gadelha, que as pessoas podem discordar dele, mas não precisam ofendê-lo. Sidney, queria a sua opinião sobre o que disseram o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Existe racismo no Brasil. Ponto. Pode ser que o presidente e o vice tenham dificuldade de ver isso ou confundam o que eu falei agora há pouco, qual é a diferença do racismo de segregacional, aquele que segrega, hostil, e é muito hostil nos Estados Unidos, é mais hostil do que aqui no Brasil, lembrando que lá não há um equilíbrio de meio a meio na população, os negros representam 30%, 35% da população americana, então a presença, inclusive física, maior é do branco, isso nos Estados Unidos. E há o racismo que nós falamos aqui no caso brasileiro, o outro tipo de racismo que é o velado, você nem nota. Bem, o presidente militar, inicialmente, ficou um bom tempo no Exército, chegou à condição de capitão, depois ele sai, ele se elege, ele vai ser deputado, mais de 30 anos como deputado também, mais adiante ele eleito se torna presidente da República. A redoma em que ele sempre viveu, o universo que ele sempre viveu é sempre o universo mais controlado. No caso das Forças Armadas, pela hierarquia, né? Onde você tem as várias gradações, é o soldado, é o cabo, é o sargento e assim vai, dos oficiais até se chegar a general, onde ali começa a conquistar estrelas e até o momento que ele passa a ser integrante do comando militar central do país, né? Do comando geral. Então, essa é a realidade das Forças Armadas. Na presidência da República, tem quem o serve, que é o garçom, é o motorista, é o segurança, é quem abre a porta para ele. Então é possível que ele não consiga ver a realidade de quem mora em favela, de quem pega a condução com a exposição que se tem em qualquer hora do dia, de risco, onde outro dia um jovem dizia, eu me sinto como se fosse o Super Mario, né? Que é aquele personagem que foi mudando de fase. Eu saio da minha casa e digo, vou conseguir até aquela avenida lá para pegar o ônibus. Passei a primeira fase, peguei o ônibus. Não, eu vou pegar o ônibus, mas eu não posso ser assaltado. Eu vou até a central aqui, se Deus quiser, eu não vou ser assaltado. Aí ele passa para a terceira fase, pega um outro ônibus para ir para o trabalho. Aí quando ele desce no trabalho, ele diz, irmão, agora tem que ir para o trabalho, me sentir seguro, tomara que não tenha nada. São 4 fases. Ele fica mudando de fase, né? E nessa hora, para mudança de fase, quando você é negro, é muito mais difícil do que se você fosse branco. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, então, Sidney, falar um pouquinho de economia. Os líderes das 20 maiores economias do planeta prometeram agora, durante a reunião de cúpula do G20, não poupar esforços para fornecer medicamentos, testes, vacinas contra a Covid-19. O objetivo é que tudo seja acessível para todo mundo, para todas as pessoas, independentemente de renda, do país onde elas estão. As declarações vão ao encontro das preocupações globais de que a pandemia possa aprofundar divisões entre ricos e pobres, dentro de uma mesma nação ou entre nações diferentes. Essa preocupação, Sidney, demonstrada pelos líderes do G20, faz sentido? Como é que a distribuição de vacinas, por exemplo, pode ser acessível num quadro de tamanha disparidade entre nações e dentro de nações, como aqui no Brasil, por exemplo? Os estados têm como garantir que essa vacina vai chegar para todo mundo, seja rico ou pobre, seja africano, americano, asiático, europeu? Colombo, acredito que seja impossível a vacina chegar para todo mundo. Acho que ela vai chegar de maneira gradativa, inclusive se for mais de uma, ajudaria nisso. Ela não será barata. A da Pfizer pode custar aí até entre 150 e 200 reais a dose. É uma vacina cara, não é todo mundo individualmente procurando a rede privada que vai ter condições de pagar. Imagina a rede pública. Ao chegar na rede pública, precisamos aguardar o que o governo brasileiro vai decidir em relação aos
protocolos. Eu presumo que eles tenham que tomar a primeira medida as pessoas que trabalham na área de saúde, e é muito justificável que isso aconteça. Em paralelo, ou logo depois, as pessoas de mais idade e grupos de risco. E assim vai se alcançando gradativamente até os grupos que sofrem menos risco, né? Os mais jovens, eles têm menos risco de morrer, mas eles são focos de transmissão. Então é preciso também que sejam vacinados. Mas isso vai ter que ser feito gradativamente. Eu não estou falando das pessoas que não queiram tomar vacina, ou que não acreditem na vacina, ou que não acorram até o ambulatório, o posto médico para tomar essas vacinas. Estou me referindo do ponto de vista de ordem mais geral. Não dá para acreditar, até porque não tem quantidade de vacina suficiente, que tudo será feito de uma vez só. Vai demorar um pouquinho e vai ter que ser feito de maneira gradativa. E eu torço para que o Ministério da Saúde no Brasil, mesmo não tendo a vacina ainda, já esteja com esse protocolo muito bem desenvolvido para discutir com o Congresso e com a sociedade. Então, de fato, é pouco provável que todos sejam vacinados de uma vez só. Bom, já que você citou o Ministério da Saúde, Sidney, eu queria dizer que o nosso Ministério da Saúde aqui no Brasil informou que o país tem atualmente a previsão de acesso a quase 143 milhões de doses de potenciais vacinas contra a Covid-19. Potenciais porque elas ainda não foram aprovadas pela Anvisa, né? Com base em acordos contratuais firmados até o momento. É um acordo de intenção de compra e não de compra. De acordo com a pasta, essa quantidade seria suficiente para imunizar pelo menos 1/3 da população brasileira. Porém, há uma ressalva: a vacinação só vai acontecer caso as vacinas tenham a segurança comprovada, registradas pela Anvisa. São critérios corretos adotados pelo Ministério da Saúde? Corretos, tem que passar realmente pela Anvisa, o número suficiente que foi até agora anunciado para uma primeira arrancada, vai ao encontro do que eu disse na resposta anterior, que não dá para vacinar todo mundo, mas 143 milhões de doses já é um número substancial. Eu só temo, Colombo, quero compartilhar isso com o senhor, com a senhora e com você, é que nós vivamos aí um certo problema, que é você entrar numa fila para comprar, tá até com a reserva financeira para isso, e você acompanha aquele boom que nós acompanhamos da compra de respiradores, né? Que quem fabrica não tenha condições de atender à demanda, a procura em todo o planeta, né? Porque não é só o Brasil que vai tentar vacinar os seus cidadãos, os outros países também estão nesse mesmo esforço. Mas, de qualquer maneira, é importante nós já termos esta quantidade, esta disponibilidade e este protocolo inicial. Vamos aguardar agora o resto para a gente tomar conhecimento de como vai ser o procedimento. Mas, por enquanto, eu acho que é um excelente passo. Quer dizer, você partir já para 1/3 da população já é muito bom em relação ao que hoje nós temos, que não é nada. Então, eu faço votos que a gente consiga e alcance essa meta inicial e que essas reservas sejam acolhidas e sejam atendidas, né? Porque os laboratórios vão ter que trabalhar a pleno vapor. Nem sei se eles têm planta de fábrica para atender essa demanda desta ordem, mas provavelmente vão ampliar, porque eles pensam em tudo e investem muito dinheiro em pesquisa e investem também dinheiro em logística. Agora, nessa nota, Sidney, o Ministério da Saúde não cita a Sinovac, farmacêutica chinesa que está produzindo a Coronavac em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. E o presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que achou isso estranho. Eu quero relembrar aqui que em setembro o Ministério chegou a afirmar que ia comprar doses da Coronavac, mas depois voltou atrás. O ministro da Saúde foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Você se lembra, acho que quem está nos acompanhando também, eles se encontraram e o ministro disse, olha, um manda e o outro obedece, é assim que funciona. Questões políticas vão atrapalhar a chegada das vacinas por aqui? Por exemplo, nesse caso da não citação da Sinovac, você vê aí, sente um cheiro de alguma disputa política voltando a essa questão da vacina, Sidney? Aparentemente, esse cheiro de política partidária, ideológica, está sendo sentido, não resta dúvida. Mas a minha aposta é que aos 45 do segundo tempo, aos 35, aos 48, eles vão acabar liberando. Essa vacina vai ser liberada, também a exemplo de outras vacinas. Porque se ela não for,
e se esse que é um cheiro, a gente vai na cozinha e vê que é essa comida mesmo que está sendo feita, é muito ruim e perigosa para o Brasil. É um passo para o isolamento e uma relação de tensão com a China de uma outra gradação. Nós temos 2 pontos sensíveis com a China que nós podemos por aqui ver o presidente meio que brincar ou, sei lá, tratar de uma maneira um pouco séria, mas que não está sendo levada assim pelos chineses, que é a discussão sobre o 5G, né, que se houver também uma atitude para preterir, para não incluir a empresa chinesa na licitação e na disputa, isso vai ser uma facada no peito dos chineses, interpretada... No peito não, desculpa, vai ser interpretado como uma facada nas costas, e a outra é essa da vacina. Se o Brasil não adquirir, não abrir liberação para uma vacina que os meios de fiscalização, análise como a Anvisa e os organismos sérios, independentes, identificarem como a vacina sendo a vacina correta e autorizada como as outras, se também não for, aí vai ser uma facada no coração. Uma nas costas no coração, o prejuízo para o Brasil será imenso. O Brasil corre o risco de ter um problema sério comercial com a China. Nós não estamos em condição de tratarmos um parceiro e amigos do comércio desta forma. Acredito que o governo vai liberar sim a vacina chinesa mais adiante. Vai ter um desgaste? Vai, mas ainda não é o prejuízo fatal. Se ela for proibida de entrar, aí sim. Valeu, Sidney. Bom dia, ótima semana e até o próximo Liberdade de Opinião, hein? Até amanhã.